Amém? Amém. Estou feliz de estar aqui uma vez mais, me sinto de casa, mais feliz ainda porque é o aniversário da Ana. Aprendi a amar a Ana. A Ana é um presente, não só eu creio para a minha vida, mas para as nossas vidas. A Ana é uma pessoa maravilhosa. Primeira vez que eu vim aqui nessa consagração, que eu a conheci por intermédio de uma amiga que me indicou aqui. Eu olhei para a Ana, eu abracei ela, eu vi o Espírito Santo de Deus na vida dela. Falei, você é tão linda, você é tão bonita, você tem um brilho tão especial, eu vejo o Espírito Santo em você. Então, como a irmã falou aqui, é muito mais que uma aparência, é nós sabermos que o véu, aquilo que foi tirado, que estava em Moisés, o véu, foi posto em nós, que é o Espírito Santo. Não precisamos mais desse véu. Quem olhar para nós precisa ver essa glória revelada em nossos rostos, porque se Cristo habita em nós, se somos um com Ele, as pessoas precisam ver Cristo em nós. E eu sou grata a Deus pela vida da Ana, porque quando eu olho para ela, eu vejo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que convivem com ela muito mais do que eu, podem sentir, perceber e ver esse maravilhoso Espírito Santo trabalhando na vida da Ana. Amém? Aleluia. Ana, você é um presente, eu amo a Deus, eu amo você, eu amo ao Senhor que me colocou na sua vida e você nas nossas vidas. Não convivemos muito, mas eu sei que você é uma das poucas pessoas de verdade que restam nessa terra. Que você possa continuar sendo verdadeira, sincera, humilde e deixando Deus usar a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que você é um exemplo para muitas pessoas. Senhor Espírito Santo, muito obrigada por esse dia, Pai. Por essa manhã, Deus. Deus, obrigada por esse altar, Pai. Pelas palavras que já foram liberadas, Pai. Obrigada pela unção que para sobre nós. Pelos louvores que foram entoados. Pai, nessa manhã, como já foi declarado, Pai, que venhamos nos alegrar em Ti, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, perdoa os nossos pecados, pensamentos, sentimentos, obras da carne que não Te glorificam. Espírito Santo de Deus, agora, Pai, por intermédio da palavra, revela-nos uma vez mais Cristo. Deus, nos dá mais unção, nos dá mais entendimento, mais autoridade. Espírito Santo de Deus, enquanto estivermos aqui ouvindo a Tua palavra, possamos ser libertos, possamos ser edificados, possamos ser transformados e que a nossa casa venha a ser alcançada. Que o Senhor venha tomar cada uma das áreas das nossas vidas, Pai. Deus, quem chegou aqui cansado, abatido, oprimido, Tu és Deus para renovar, Tu és Deus para dar paz, Tu és Deus para dar saúde, Tu és Deus para edificar a fé, Tu és Deus para batalhar as guerras. Deus, eu entrego cada um dos meus irmãos, Pai, uma vez mais nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, usa uma vez mais esse vaso de barro frágil, Pai, que eu sou, que serve unicamente para Te adorar e Te servir. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no coração da Ana está no livro de Efésios, capítulo 3. Vamos ver o que o Senhor vai falar com a gente nessa manhã. Efésios, capítulo 3. Eu gostaria de ler antes de ler o versículo 14, de ler o versículo 13. E diz assim, Efésios 3:13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero ler novamente o versículo 13, se você puder me ajudar, me abençoar com a sua atenção. Vai ser maravilhoso. O versículo 13 vai dizer assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Essa carta de quem escreveu? Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria de enfatizar, de frisar esse versículo que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: portanto, não desfaleçais, não fiquem tristes, não murmurem nas minhas tribulações. Ele não está falando nem sobre as tribulações dos irmãos que estão passando, mas ele está falando na tribulação que ele está passando como líder, como apóstolo. Olha só,
não desfaleço enquanto eu estou sendo atribulado, porque essa é a glória de vocês. Eu passo por tudo isso para carregar uma glória, para carregar uma unção, para carregar a revelação. Eu passo por tudo isso para que o nome de Jesus seja glorificado e para que vocês tenham mais revelação em quem Deus é, em quem Cristo é. Quanto mais eu sou atribulado, quanto mais eu sou perseguido, quanto mais eu sou injustiçado por amor à palavra e à verdade, mais revelação eu carrego para ministrar sobre vocês. Não desfaleçam pelas minhas tribulações, não desfaleçam pelas minhas prisões, não desfaleçam pelas minhas perseguições, porque quanto mais eu sou afligido, como fala no livro de Êxodo, quanto mais os afligiam, os perseguiam, mais eles cresciam e se multiplicavam. O povo de Deus tem que passar por tribulação, o povo de Deus tem que passar por injustiça, o povo de Deus tem que ser perseguido, porque quanto mais nos perseguem, quanto mais nos afligem, mais a nossa unção aumenta, a nossa fé cresce, o poder do Espírito é liberado sobre nós. E por essa causa, eu me ponho de joelhos. Por essa causa, eu passo por tribulações, o apóstolo Paulo está dizendo. Por essa causa, para que vocês ganhem, eu perco. Para que vocês recebam, eu preciso perder. Meu Deus! O que aconteceu com Cristo naquela cruz? Ele perdeu a sua vida para ganhar. Não só a vida eterna dele, mas a nossa vida. A palavra do Senhor diz que aqueles que perdem no reino, eles ganham. Aleluia. Muitas vezes pensamos que estamos apenas perdendo. Irmão, quanto mais você perde, mais você acumula. A lógica de Deus não é igual à nossa lógica. A lógica do mundo espiritual não é igual à lógica terrena. Você vai no banco, você vê a sua conta bancária, o seu extrato, você saca um dinheiro, você faz um pix para alguém, você menos tem. Mas com Deus, a palavra do Senhor diz que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Porque bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Aleluia. Irmã, como é que eu vou liberar uma palavra sendo afligida, passando tribulação? Como eu vou adorar? Irmão, só faz. Glória a E Deus. quanto mais você oferece aquilo que de graça você recebeu, mais você tem. Eu quero usar o exemplo aqui que a Ana usou no início, na abertura do culto sobre Neemias. Eu quero falar um pouco sobre Neemias. Por essa causa ele põe de joelhos. Por que Neemias se colocou de joelhos? Por que Neemias se colocou em uma brecha? Por ele mesmo? Não, ele se colocou numa brecha por algo que aparentemente nem estava afligindo, não estava diretamente o incomodando, não estava diretamente tocando a vida dele. Ele estava ali trabalhando normalmente um copeiro. Um copeiro não era só um copeiro. Um copeiro tinha suas regalias. Ele era copeiro do rei, ele estava ao lado do rei. Ele era sim uma autoridade. Não uma autoridade como ele vira depois que o rei dá para ele edificar os muros. Mas ele tinha sim autoridade. Ele era ali o copeiro. Ele poderia continuar tranquilo, normalmente, o seu trabalho, sem se meter com confusão de ninguém, sem se meter com a vida de ninguém, mas ele escolheu se colocar na brecha. Por essa causa, Neemias se colocou de joelhos, por causa de um povo triste, um povo desolado, um povo miserável, um povo que estava em ruínas, um povo que não tinha intercessor, um povo que não tinha ninguém para se colocar na brecha. E ele disse: eis-me aqui. Aleluia. Se você for ler o livro de Neemias, você vai aprender com Neemias algo lindo. Ele era um homem humilde, apesar de viver no meio de uma realeza, ele tinha humildade. Toda pessoa quebrantada pelo Espírito Santo é humilde. Pode ter mansões, como Davi tinha, carro de luxo, avião, iate, mas se tem o Espírito Santo, tem quebrantamento. Se o Espírito Santo de Deus está, existe humildade. E uma coisa que Neemias tinha era um coração quebrantado e contrito. E a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar e não vai rejeitar. Por isso Neemias pode se colocar de joelhos. Porque não é só colocar o joelho físico, mas já está o espírito quebrantado diante do Senhor. E Neemias pode orar e Deus vai responder sim a oração deste homem. Porque ele é quebrantado, porque ele é humilde, porque ele não se preocupa com as suas próprias causas.
Ele se preocupa com toda uma nação que está desolada. Aparentemente, ele não está sofrendo o impacto disso. Mas o Espírito Santo de Deus convence Neemias. Neemias, eu te chamei para esta última hora. Neemias, eu te chamei para fazer a diferença. Neemias, através da unção que você carrega, através das revelações, através do poder que em você opera pelo meu Espírito, Neemias, eu vou levantar um povo forte. Neemias, você se vê fraco e de fato você é sem o meu Espírito Santo. Mas Neemias, eu vou te dar unção, eu vou te dar estratégia, eu vou liberar os recursos necessários para a obra que você precisa. Neemias, peça-me o que você quiser, Neemias, porque já está liberado. Mas só precisamos entender que tudo aquilo que nós precisamos, se estiver alinhado com a vontade de Deus, já está feito. Já foi liberado. O que você precisa nessa manhã? Deus. Quais são as suas causas? Por que nessa manhã você está de joelhos da consagração? Por que você está aqui ouvindo uma mensagem mais uma vez e pedindo a Deus por algo? O que você está pedindo ao Senhor? Quero dizer para você que se estiver alinhado com a vontade de Deus, já está feito. Glória a Deus, aleluia. Quero dizer para você que se o Pai concorda com o que você concorda, já está feito. O que é ligado na terra também é ligado no céu. Quero dizer para você que se o Espírito Santo moveu, você está aqui. E se o Espírito Santo está movendo a sua intercessão, meu filho, minha filha, você e o Pai são só um, já está liberado, já está feito. Pai, que eles possam ser um contigo, como eu sou um contigo. Que eles possam ser um conosco. Você é um com o Pai, você é um com o Filho, você é um com o Espírito Santo. E se você é um com eles, já está feito. Já foi liberado sobre a sua vida. Efatá, a porta já se abriu. O Espírito Santo já libertou. Aleluia. Deus já transformou. Deus já te deu saúde. Deus já liberou paz. Deus já liberou livramento. Efatá. Aleluia. Por essa causa me ponho de joelhos. Não desfaleçam nas minhas tribulações, porque isso é glória para vocês. Não desfaleça na sua tribulação, irmão. A sua tribulação te aperfeiçoou e está mais próximo de Cristo. Foi a sua tribulação, provavelmente, que te trouxe a este lugar. Aleluia. Se não te trouxe hoje, te trouxe quando você foi salvo, quando alguém te convidou, o seu coração estava quebrantado, teu umbigo estava em ruínas. E o Senhor, o Espírito Santo, te convenceu a estar aqui. São as tribulações que nos aproximam de Deus. São as tribulações que aperfeiçoam o nosso caráter, o nosso coração. São as tribulações que nos fazem cada vez mais íntimos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que a tribulação produz a paciência, paciência, experiência, esperança. Você está aqui não só sentado, você está aqui produzindo os frutos do Espírito. Aleluia. Você está gerando na sua tribulação transformação. Olha para trás, há um mês atrás, há um ano atrás, 10 anos, não sei quando você se converteu, mas você já não é mais quem você era antes. Essas tribulações que têm feito você ser uma mulher, um homem mais maduro na sua fé. Essas tribulações que muitas vezes nós não entendemos, as rejeitamos e murmuramos por causa delas. São essas tribulações que têm nos feito ter esperança da nossa salvação. São essas tribulações que nos fazem crer que Deus está conosco todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode passar vento, pode passar tempestade, pode passar tribulação que for, eu estarei com você. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo se colocava de joelhos, ele orava para que a igreja abundasse, transbordasse, para que ela crescesse no seu entendimento, para que a igreja entendesse o motivo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo,
O apóstolo Paulo orava, intercedia para que a igreja pudesse crescer na unidade, no amor de Deus e pudesse entender o porquê daquelas manifestações do Espírito Santo no meio dela. Nós precisamos crescer de tal maneira na presença do Senhor que a gente entenda o motivo das manifestações dele, não só nas quatro paredes, mas lá fora no mundo. Não desfaleça quando vocês ouvirem rumores de guerra, barulhos de guerra. Calma, é só o começo, é o início das dores. Igreja, Jesus está voltando. Aleluia. Não desfaleça, está tudo na palavra, tudo escrito. Glória a Jesus. A trombeta vai tocar. Em breve nós seremos recolhidos e arrebatados. Que essa venha a ser o motivo da minha e da sua esperança. Isso daí que você está pedindo para Deus não é nada. Uma porta aberta, um filho liberto, a transformação de um esposo, de uma esposa, uma promoção. O que você precisa? O que queres que eu te faça? Ah, é só isso? Deus faz. Mas sabe o que é mais precioso do que essa porta, do que essa transformação e essa libertação? A sua fé, que é mais preciosa que o ouro, ela será provada no fogo. Glória a Deus! A nossa fé, que é mais preciosa que qualquer joia deste mundo, será provada no fogo. Porque a palavra do Senhor diz que serão poucos que entrarão pela porta estreita. E porque a porta é estreita e apertada é o caminho, que poucos entrarão por essa porta. Por isso, irmãos, não desfaleçam nas suas tribulações, porque essas tribulações te aproximam da porta estreita. Aleluia. Essas tribulações te aproximam da mansão celestial. Essas tribulações fazem você se santificar. Essas tribulações fazem você jejuar, fazem você orar, fazem você ouvir cânticos espirituais, fazem você ouvir uma pregação. Não desfaleça nas suas tribulações. Aleluia. Porque essas tribulações, elas têm um peso de glória. Glória a Jesus. Aleluia. Essas tribulações te fazem mais cristão. Aleluia. Quanto mais Antioquia, quanto mais a igreja primitiva, ela era perseguida, ela era afrontada, diziam dela que ela era apenas uma seita. Mas o nome de Jesus prosperava. Mais almas eram salvas, mais pessoas eram curadas, mais sinais, prodígios e maravilhas aquela igreja produzia. Aleluia. Você está produzindo glória, você está produzindo unção, você está produzindo paz, graça e revelação neste tempo. Não desfaleça na sua tribulação. Por essa causa, eu me coloco de joelhos, eu oro por você, Senhor. Não deixa que eles desfaleçam e percam o ânimo na caminhada. Por essa causa, eu prego para vocês. Não pare, não desista. Eu entendo, é cansativo. Eu entendo da vontade de parar. Mas quanto mais você é oprimido, mais perto de Deus você está. Tem momentos que parece que Deus não está nos vendo e nos ouvindo, não é verdade? Eu sei porque eu já me senti e me sinto às vezes assim. Parece que estamos bem distantes de Deus. Parece que estamos mais sujos, mais pecadores. Deus não quer estar perto da gente. Ficamos nervosos, estressados. Às vezes temos vontade de arrancar a orelha de um malco igual Pedro. Não dá vontade, Ana? Meu Deus, é tanta tribulação que a carne começa a ficar aflorada. E aí quando você age na carne, você lembra que você é cristão e você tem que reagir com o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, e fica uma guerra da carne contra o Espírito. É nesse momento que você quer arrancar a orelha de mal, que você lembra, meu Deus, eu sou cristão, nova criatura, eu não posso fazer isso, deixa eu colar essa orelha de volta. Você está mais crente. Aleluia. Você lembra do fruto do Espírito. Você tem vergonha do que você fez, do que você falou, da sua má atitude, do seu destemperamento. Você olha para você e fala, Jesus, cadê a minha fé? Cadê a minha unção? A unção foi embora. Meu Deus, a ira tomou conta de mim. Aí você lembra,
Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu pequei contra ti, Senhor, somente contra ti, mas Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Espírito Santo, será que o Senhor ainda está aqui? Eu acabei de dar um chute no balde, eu acabei de arrancar a orelha, Deus amado, do Malco. O Senhor ainda está aqui. Ai, Jesus, olha para você. Pega a orelha do tal Malco e cola no seu lugar, porque Ele sabe que você está em processo de transformação. Aleluia! Tem coisas que Deus nem permite que as consequências venham até nós. Que Ele olha assim, caramba, tadinha da Cátia, tadinha da Ana, está em processo. Eu não vou nem levar em consideração o que ela falou, o que ela fez aqui. Deixa eu colar essa orelha de Malco, porque ela vai ser presa, vai passar por uma situação que nem precisava. Porque agiu sem o entendimento do Espírito Santo. Agiu sem perguntar a Deus o que fazer. Não consultou o Senhor. Foi lá e foi na razão própria. Foi na natureza caída. Mas deixa eu ensinar a ele, deixa eu ensinar a ela, através de uma tribulação, que ele e ela precisam ser regenerados e transformados em uma nova criatura. Aleluia. Jesus vai dizer assim: eu vou ser preso, eu vou ser machucado, serei traído, e todos irão me deixar. Eu não. Nunca vou te deixar, Jesus. Eu nunca vou te abandonar. Todos podem ir, mas eu vou ficar aqui. Deixa eu só mostrar que esse velho homem não está morto. Jesus é preso. E quem é que nega Jesus 3 vezes? O cara que disse que não iria trair. Foi doloroso para Jesus. Mas Jesus passar por aquilo, por aquela tribulação, iria trair uma glória que transformaria Pedro. Não desfaleçam nas minhas tribulações, porque as minhas tribulações trazem um peso de glória para vocês mesmos. Jesus passa por tudo aquilo e suporta, porque ele sabia que se ele passasse por aquilo, por aquelas tribulações, Pedro seria transformado pelo poder do amor de Deus. Aleluia. Aquilo que nós passamos, as tribulações, não só nos transformam, mas transformam as pessoas que estão conectadas a nós. Tem gente sendo transformada por aquilo que você está sofrendo e padecendo. Você nem está percebendo, mas Deus está transformando alguém. Aleluia! Através daquilo que você está passando. Não desfaleça! É que parece que não vai dar certo. Jesus morre, Pedro sai fora, sai correndo, fica frustrado. Mas o Senhor já estava trabalhando, ele estava na cruz, depois ele foi morto, ele já havia ressuscitado, ele já estava no meio do povo, e o povo não sabia que o poder da morte não segurou Jesus. E lá estava Pedro frustrado, querendo voltar para o seu passado, pensando que Jesus o havia esquecido. Mal sabia ele que a transformação, que a glória, que a unção, que a ressurreição estava trabalhando em favor dele mesmo. Você é como Cristo. O poder da ressurreição habita em ti, chamado Espírito Santo de Deus. E esse poder da ressurreição que habita em mim, habita em você, está gemendo com gemidos inexprimíveis por um Pedro que nem sabe quem é. Por um Pedro que negou Jesus, mas que nem sabe que em breve vai apacentar o rebanho por causa das suas orações. Glória a Jesus, aleluia. Nem sabe que em breve vai ser um evangelista cheio de autoridade por causa das tribulações que hoje você está passando. Aleluia. A ressurreição já está caminhando, a glória já está aqui. Pedro está perdido, mas a ressurreição vai encontrar o perdido. Aleluia. Até que essa pessoa vai ter um encontro com uma presença não mais carnal de Jesus, mas agora cheia de glória. Porque a morte não pode prendê-lo, não pode segurá-lo, porque ele havia vencido a morte. Pedro, tu me amas? Aleluia. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. O Senhor vai provar o meu amor e o seu amor por ele.
Aleluia. Ah, você me ama? Então agora sim, exerce o seu ministério. Deus não te chamou para ter ministério, Ele te chamou para amá-lo. E o amor que você tem por Ele vai fazer você caminhar no seu ministério. Aleluia. No seu chamado. Deus não está chamando pessoas para ter mensagens mortas sem revelação. Deus está chamando pessoas para ter intimidade. E essa intimidade vai trazer a revelação, a libertação, o poder e a transformação. Deus está nos convidando para termos relacionamento. Glória a Jesus. Aleluia. Pedro! Tu és santo, Você Deus. achava que era o Aleluia. cara, né? Tu achava que tu era crente. Só porque eu tirei o nome de Cefas, te chamei de Pedro, de rocha, você achou que era o cara. Mas não é nada disso não, Pedro. Pedro, eu sou a tua rocha. Aleluia. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu refúgio. Pedro, eu sou na tua vida. Porque se eu não sou, você não é Pedro, você volta a ser Cefas. Você precisa entender que Cristo fora de você, você vive a velha criatura de novo. É verdade. Cristo fora de você, você faz tudo de errado. Lembra disso. Então a tribulação que Ele vai permitir é para te aperfeiçoar, Ana. Vou te colocar numa situação estreita, filha. Vou te apertar mais. Você não, Deus, vou te apertar. Até que a ira saia. E aquilo que tirava agora te deixa em paz. Aleluia. Porque o fruto do Espírito precisa ser mais forte, mais excelente. Glória que as a obras da Jesus. nossa carne. Aleluia. Irmão, aperfeiçoar essa matériazinha aqui que gosta de pecado não é fácil, não. Aperfeiçoar esse ser humano aqui que negligencia as coisas de Deus para ter as coisas do mundo, irmão. Não é fácil não, então dá-lhe tribulação. Todas as vezes que você estiver sendo afligido, lembre-se. O Espírito Santo está querendo aperfeiçoar alguma coisa em mim. Deixa eu só entender rápido o que é. Deixa eu só parar de dar que não está entendendo e começar a entender. Quanto mais você entender rápido o negócio, você vai ser mais transformado e rapidamente. É verdade. Você sai dessa prisão. Aleluia. Tem essa parte. Agora tem a outra parte. A gente fica aperfeiçoadinho, fica legal, cheio de paz, cheio de misericórdia. Nossa, quem olha pra irmã Ana, quem olha pra irmã Kátia, que amor, que bênção, oh, que transformação. Aí o Senhor vai olhar pra nós assim, ela é tudo isso porque eu moro nela. Mas pra eu mostrar pra ela que a excelência não é dela, é minha, eu vou mostrar pra ela que ela é vaso de barro. Quebra de novo. O apóstolo Paulo vai dizer que para que ele não se gloriasse das revelações que ele carregava, foi dado para ele Um espinho. um espinho na carne. Você vai ficar direitinho, moldadinho. As tribulações para aperfeiçoar o seu caráter, a sua fé vão começar a diminuir você. Opa! Estou quase sendo arrebatado e o Senhor está cheio de unção, está cheio de fogo. Mas para que ele e ela entenda que está cheio de revelação, cheio de fogo, cheio de unção, que isso não vem dele, que isso não vem dela, vou colocar o quê? Um espinho na carne. Os dons que você tem, que eu tenho, não são para minha vaidade e para minha glória. Aleluia. Tudo que nós portamos, todo o fogo, toda a excelência é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a ele. Você é cristão? Glória a Deus. Está cheio de unção, aleluia. Os mortos se levantam, aleluia. Não se esqueça, você vai ter um espinho na carne. Esse espinho na carne é para você não esquecer que você não foi arrebatado não, filhinho. Teu corpo não foi transformado ainda não. Você ainda está nessa terra. Você ainda pode perder a sua salvação. Você ainda pode perder e apostatar da fé. Para isso o Senhor dá o espinho na carne. Eu te amo tanto, Paulo. Tu vai ser o apóstolo. Vão olhar para você e vai ter gente na igreja que vai até te idolatrar, Paulo. Mas para que você saiba que a excelência não é sua,
para que você saiba que não são os seus lenços que curam, mas que a virtude que emana em você por minha causa, pelo meu sangue que foi vestido na cruz, eu vou te esbofetear. Eu vou permitir o adversário te sacudir. Eu vou permitir o adversário te atribular, te tentar, para que você saiba que essas visões do céu, esse terceiro céu que você vai, essa unção extraordinária, esses seus arrebatamentos de espírito, não é porque você é bom, mas porque o meu Espírito Santo habita dentro de você. Glória a Jesus. Aleluia. Eu fico feliz que Deus me usa para te abençoar. Você não sabe as tribulações. Eu fico feliz porque hoje Deus está me edificando, mas ontem você não sabe o que eu passei para estar aqui. Você não sabe que eu acordei sem querer pregar, mas são essas tribulações que produzem esse peso de glória. Continue sendo sim atribulado, apedrejado, perseguido, irmão. Quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam e se multiplicavam. Quanto mais o seu adversário, Satanás, achar, agora ela para. Agora ela não dirige mais a consagração. Agora ela não coloca a mão sobre os enfermos para serem curados. Ah não, diabo, agora que eu oro, agora eu intercedo, agora que eu prego, agora que eu adoro, eu agora vou fazer, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e em breve se levantará em meu favor. Deus está te levantando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está te renovando, Deus está abrindo portas, Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. Não pare! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia, tu és santo, É Deus. por essa causa, a igreja não é falida, a igreja é de Cristo, a igreja é cheia de unção, a igreja é cheia de poder, a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não está morta, a igreja não é uma empresa falida, a igreja tem dono, você tem dono. Aleluia! O diabo pode dizer que você não tem, você tem dono. Mexeu comigo. Tá achando que mexeu comigo? Senhor, ele esqueceu, ele não tá vendo. Eu tenho dono. Você tem dono. O adversário ele só pode te tocar até onde Deus permite. Eu termino uma mensagem pela pessoa mais atribulada antes de Jesus, Jó. Pode tocar, mas tem limite. Toque em tudo, menos na alma dele. Toca, mas aqui não. Daqui você não passa. Ele tem dono, tem limite. A sua tribulação tem limite. Os seus algozes têm limite. Os seus perseguidores têm limite. É só até aqui, Daqui pra lá é comigo. Daqui pra lá o assunto é com Todo-Poderoso. Daqui pra lá não toca nela. Não toca nele, não. Porque você vai ter que se ver comigo. Tem limite. As suas tribulações são só por um gostinho de tempo. Tudo que você está passando e eu também vou passar. É passageiro, é breve, é transitório. Resista, continue, tenha esperança na sua vida. Tem dias que dá vontade de morrer, não dá? Meu Deus, é tanta luta, por que você não me mata logo? É tanta investida, por que eu estou vivo? Ele está te matando sim todos os dias, matando a sua carne. Aleluia! Essa vontade de morrer que você sente, é que você está sentindo que a carne está sendo morta todos os dias. Aleluia! Por que o Senhor me mata logo? Ele, filhinha, tu não está entendendo, eu estou te matando todos os dias. Estou te ajudando a morrer todo dia, a carregar a sua cruz todos os dias, porque se fosse por você, você não morreria para as suas vontades. É verdade. Se não fossem as tribulações, você não teria força para dizer não para você. Se não fossem as tempestades, você iria viver a sua vida do jeito que você quer.
Desse jeito. É ou não é? Mas aí eu permito a tribulação, eu permito a angústia, eu permito a falta que você faz. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, olha pra mim. Eu estou solitário e aflito, ó Deus. Ouve, Senhor, as minhas orações enquanto eu clamo. Jonas estava fazendo a vontade dele, até ele entrar na barriga, no ventre de um peixe. Rapidinho lembrou que era profeta. Senhor, eu clamo a ti, o ventre deste peixe. Começa a orar, começa a clamar, fica fervoroso em oração. Não, é só um ventre de um peixe para parar de lembrar que a gente é filho de Deus. É só uma tempestade para aquele que se diz até ateu. Ai, meu Deus! Tá nem na igreja, mas vai lembrar de Jesus, vai clamar a Jesus. Sabe por quê? Porque ele veio de Jesus. E tudo aquilo que veio de Deus vai ter que voltar para Deus. Aleluia! Você não é obra do acaso. Você é filho de Deus. Aleluia! Você não é obra do pai e da mãe. Você é filho de Deus. Não, irmã, eu nasci porque meu pai e a minha mãe se relacionaram. Eu te escolhi antes mesmo da fundação do século, Jeremias. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido e para as nações te dei por profeta. Tua mãe nem sabia que estava buchuda, teu pai nem sabia que tinha acertado o alvo, mas eu já havia liberado uma palavra ao teu respeito. Glória a Deus! Existe uma palavra sobre ti. Existe uma palavra sobre nós. Viva aquilo que a palavra diz. Viva aquilo que a palavra quer que você viva. Viva a transformação, o poder, a unção. Irmã, eu não consigo tudo isso sozinha. Eu sei, Deus sabe. Ele te deu o Espírito Santo. Olha pra você. Você tem o Espírito Santo. Ele mora em você. Ele habita em você. Ele chora por você. Não é assim não, Ana. Não é assim não. Não é assim não, Gabriel. Não é assim não, Cátia. Olha só. Se você se arrepender aqui, ó. Se você pedir perdão aqui. Se você for um pouco mais mansa, mais humilde. Se você for um pouquinho mais temperado. Olha, está tão pertinho. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Deixa ele te convencer. Para de endurecer a sua cerviz e achar que Deus te odeia. Deus não te odeia. Mas que vida de droga é essa que eu tenho? Deus não te odeia. Ele permitiu e Ele permite que você passe por tudo que você passa, para que você carregue revelações que outros não irão carregar. Tem gente que nunca vai pregar o que você prega porque nunca passou por aquilo que você passou. Tem gente que nunca vai ter a unção que você carrega porque nunca passou por aquilo que você passou e vai passar. Tem coisas que é só pra você. É igual a digital. Cada um tem a sua identidade. Tem a sua identidade em Cristo. Para de querer a luta do outro. Você vai morrer com a luta do outro. Ou melhor, para de querer a forma do outro. Eu queria ser como a Ana. Eu queria ser como essa irmã. Eu queria pregar como aquele pregador. Eu não quero isso não. Queira não. Você não sabe o preço que essa mensagem carrega. Você não sabe o preço que o posicionamento dela tem. Não queira ser como ela não. Essa forma aqui foi exclusiva. Valoriza isso. Você tem uma forma, um formato exclusivo. A unção que emana sobre ti é exclusiva. As tribulações são grandes mesmo, as provas são grandes. Parece que você vai morrer, mas irmão, se você soubesse o que Deus quer fazer através de você, se você soubesse o que Ele vai, com quem Ele vai falar através da sua vida, se você soubesse com quem o Espírito Santo vai palestrar, só de você sorrir, só de você abraçar, só de
você pregar uma mensagem, você parava de querer um outro formato, uma outra forma, uma outra aparência. É do jeito que Ele te fez. É do jeito que você é, com as suas falhas, com os seus pecados, com os seus acertos também, porque você é imagem e semelhança do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Ô igreja, era isso que o apóstolo Paulo queria que esse povo entendesse em Éfeso. Por essa causa, me coloco de joelhos, para que vocês entendam, para que o entendimento de vocês seja aberto, para que vocês saibam o que foi que o Filho de Deus, o unigênito, fez naquela cruz do Calvário. Aceitem o chamado, a vocação. Andem de maneira digna na vossa vocação. Tenham ânimo. Isso não vai te matar, não. Isso vai animar, avivar, isso vai encher você de mais